Olá, oitavo ano, boa tarde. Estamos juntos, para mais uma aula de Química comigo, professora Sádiva. A nossa aula de hoje é referente ao dia 6 de agosto, referente à nossa quinta-feira. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, retrata o histórico de um grande estudioso, da química, Bohr, tá bom? E eu apresento aqui para vocês a imagem desse estudioso, né? Então, nesse caso aí, certo? Para início de conversa, eu irei esclarecer para vocês que estão me assistindo um pouco, do histórico de Bohr, né? Então, assim, o dinamarquês, especialista não só em física atômica, Bohr ele estabeleceu um modelo atômico, conhecido como um sistema planetário, certo? Que é usado atualmente dentro da química. Então, ele chegou a esse modelo baseando-se no dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos, que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Então, esses princípios ainda eram desconhecidos. E graças a esse físico que deu esse pontapé inicial, ele era discípulo de Rutherford, no caso aí, ele ajudava Rutherford. Então, ele passou, a usar, certo? Então, levando em consideração que Bohr iniciou seus experimentos admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica, turma, pelo fato, no caso aí, de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam na forma de luz. Então, sendo assim, Bohr, deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada, certo? Então, esse conjunto de energia quantizadas, mais tarde, foi chamado de níveis de energia. Então, com essas conclusões, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e chegou ao modelo do átomo como um sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera, certo, turma? Na forma de camadas, Então, vou apresentando aqui para vocês o modelo atômico de Bohr, certo? Então, olha aí o modelo atômico dele, Bem bonito. Então, assim, conceito de Bohr com relação a esse modelo, ele prega o seguinte, que os elétrons estão distribuídos, como podemos observar, certo? Em camadas, ao redor de um núcleo, certo? E que existem 7 camadas eletrônicas apresentadas, certo? De acordo com o que ele foi estudando, ele deixou isso registrado para nós, pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto, certo? Então, no caso, quais são as letras? K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então, à medida que as camadas se afastam do núcleo, certo? Nós podemos perceber que existe um aumento de energia dos elétrons nelas localizadas, certo? Então, levando em consideração o que traz aqui a imagem, número máximo de elétrons por camada. A camada K compõe 2 elétrons, a L, 8 elétrons, a M, 18 elétrons, a N,
32 elétrons. A O, 32 elétrons. A P, 18 elétrons. Q, 8 elétrons. Ok? Adiante. Olha aqui. As camadas da eletrosfera, certo? Então, as camadas da eletrosfera, que foram as camadas que nós vimos agora há pouco, deixando bem claro para vocês, as camadas da eletrosfera apresentam níveis de energia, certo? E esses níveis da energia, eles são representados por letras, né? K, L, M, N, O, P. Que constituem o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente. Voltamos lá. Voltando aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétima camada, né? Níveis de energia, certo? Respectivamente, onde cada um traz aí uma quantidade de elétrons. Então, a partir dessa descrição, é fácil deixar-se induzir, né, por uma concepção de um modelo que lembra a órbita de um planeta, com elétrons orbitando aí ao redor de um núcleo, né, Sol. Então, ele preencheu a lacuna que existia na teoria atômica proposta por Rutherford. Então, por esse motivo, né, o átomo de Bohr pode também ser chamado, no caso aí, né, modelo atômico de Rutherford, certo? Rutherford-Bohr, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, que eu já tinha adiantado um pouquinho, retomando lá, né, os modelos atômicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford e Bohr, né? Então, Dalton, ele dizia, né, que o átomo ele era indivisível, indestrutível, maciço, tá bom? Já Thomson, ele já tinha uma outra visão, né? Ele já descobre ali a questão dos elétrons, ele acreditava que o mesmo, né, reside em uma esfera com carga, né, positiva uniforme, e ele trazia, né, o chamado pudim de passas, no caso aí, né? Aí Rutherford chega com seus estudos, né, e demonstra aí a existência de partículas com carga positiva, né? Que existe um núcleo no átomo, né, que contém, né, massa, e Bohr, por ser discípulo de Rutherford, né, propõe órbitas circulares, né, no caso aí ao redor do núcleo para os elétrons, tá bom? E o modelo atômico bem atual, né, que nós estudamos, é o modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá certo? Então, relembrando, né, no caso aí que os outros modelos atômicos estudados, nós iniciamos pelo Dalton, John Dalton, né? Então, o qual, né, o átomo, né, tem o aspecto de uma bola de bilhar, né? Maciça, no caso, como ele dizia, né? Indivisível, indestrutível, enfim. Já Thomson, no caso aí, né, também conhecido o modelo atômico dele como pudim, né, de ameixa ou pudim com passas, né, em decorrência do seu aspecto. Aí vem em seguida, reforçando, o modelo atômico de Rutherford, que vocês vão estudar o histórico de cada um, tá bom? Que apresenta aí o aspecto de um sistema planetário, né? E seguido vem Bohr, né? Mediante o trabalho que desenvolveu, Bohr, ele obteve aí 4 princípios, né? No caso aí, o Bohr, né? Então, no caso aí, quais foram os 4 princípios, né, descritos por Bohr, né? A quantização de energia atômica, ele dizia que cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia,
Ele dizia que os elétrons têm cada um uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários. E ao emitir energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Ele descrevia também, quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta. Por outro lado, ela diminui quando o elétron produz energia. Então, assim, ele também descrevia que os níveis de energia ou camadas eletrônicas têm um número determinado, né, de elétrons e são designados por letras do nosso alfabeto. K, L, M, N, O, P, Q, como dito anteriormente. Ok, turma? Então, é um pouco do histórico, né, desses 4 homens que tanto contribuíram, né, para o estudo da química, tá bom? E o modelo atômico atual estudado hoje, né, nós temos aí, né, os prótons, elétrons, nêutrons, tá certo? Nós temos aí o átomo se apresenta para a gente de uma forma com o núcleo, né? Ou seja, regiões do espaço orbitais, né? Com camadas, né? Na forma de sistema planetário, né? Em órbita, né? E com suas energias, né? Positivas, negativas ou neutras, né? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, voltado para a química, né? Deixo aqui registrado um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Desejo a vocês bons estudos e até o nosso próximo encontro, turma. Um abraço a todos.